Bom, o objetivo desse vídeo é tirar algumas dúvidas que me mandaram aí pelo WhatsApp, né, durante a semana, da matéria de trigonometria do segundo ano, né? Então, a primeira dúvida que tiveram foi na questão 3. Bom, para você entender melhor a questão 3, né, o que está pedindo a questão 3, você tem que lembrar do conceito de radiano, né? Então, o que é o radiano? Para você entender melhor, eu coloquei aqui um exemplo. Então, imagine que você tenha um arco, no meu caso é um arco vermelho, na circunferência, e esse arco tenha 8 centímetros. E a circunferência onde esse arco está contido, né, tem raio 4 centímetros. Bom, se eu quisesse expressar esse 8 centímetros na unidade radiano, o que eu teria que pensar? Eu teria que pensar o seguinte: bom, em 8 centímetros cabe quantos raios de 4 centímetros? A sua resposta cabe 2 raios. Então, você vai indicar 2 rádios. Então, esse comprimento desse arco é equivalente à mesma coisa que 2 radianos, certo? Bom, tanto faz eu indicar 2 radianos como sendo o comprimento desse arco vermelho ou o comprimento aí do arco central, né? Tanto faz eu indicar aí nessa partezinha azul ou na parte vermelha, a mesma coisa. Ok, então vamos aqui à letra A da questão 3. A questão 3 diz o seguinte: determine a medida do raio da circunferência em cada caso. No caso da letra A, você tem um arco de 18 centímetros, onde o ângulo central é de 60 graus. Bom, suponha que o raio seja R, né? Vou chamar o raio da circunferência aí que o raio está contido de R. O que eu posso falar sobre essa divisão aí? 18 centímetros dividido pelo raio. Bom, essa divisão aí deve dar, né, o comprimento de 60 graus em radianos. Então, eu vou pegar os 60 graus e converter para radiano. Isso aí todo mundo já consegue fazer, né? Eu faço uma regrinha de 3. Então, 60 graus é π sobre 3 radianos. E esse π sobre 3 radianos vai ser justamente o resultado dessa divisão. Bom, o que eu faço aí depois? Uso a multiplicação, né, dos meios pelos extremos. Quando você fizer essa multiplicação dos meios pelos extremos, você vai achar aí o raio aproximadamente 17,19 centímetros. Claro, lembre-se de aproximar o π para 3,14, né, para dar esse valor. Questão 4. Um automóvel percorre 150 metros em uma pista circular, descrevendo um arco de 72 graus. Determine a medida do raio da curva e use o π, né, como sendo 3,14. Então você tem aí um carro, né, que ele faz esse percurso aqui, ó. Essa situação aí, ela parece bastante com a questão anterior, né? Então o que você vai fazer? Se eu pegar, chamar o raio de R, converter 72 graus para radiano, então você vai ter 72 graus dividido por 180 vezes π radiano. Você simplifica aí essa fração, 72 graus e o 180 aí dá para simplificar. Você simplificando, você vai achar 2π sobre 5 radiano, beleza? Então, o que a gente pode saber aí? O que a gente pode fazer? 157 metros, que é o comprimento do arco, dividido pela medida do raio, isso aí deve dar igual a o 2π sobre 5 radiano. Então, o que você vai fazer? Você vai igualar essas duas coisas aqui. Agora ficou fácil, você vai só multiplicar os meios pelos extremos. Claro, lembrando de novo que o π é o 3,14, né, aproximadamente. Então você iguala a 3,14, o π. Fazendo essa conta aí, você vai achar, né, o raio igual a 125. Ok? Então essa é a ideia da questão 4. Bom, para a questão 6, o que ele pede? Ele pede que você agrupe por quadrante, né? Ou seja, no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante,
os pontos correspondentes aos seguintes números reais. Então aí você tem 17 números reais, né? Bom, essas medidas aí, se você notar, elas estão em radiano, ok? Aqui você tem o π sobre 6, aí depois você tem o 2π sobre 3, tem o 5π sobre 12 e tem vários outros valores. Bom, a ideia para todos que funciona sem restrição é usar a regra de 3. Então vamos fazer isso para o π sobre 6. Como é que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que os 180 graus equivale a π radiano. Portanto, que valor, que eu vou chamar de x, equivale a π sobre 6 radiano? Isso aí é uma regra de 3, todo mundo sabe usar, multiplico os meus pelos extremos. Quando eu faço isso, eu vou ter o x igual a 180 graus dividido por 6. Né? Uma dica ao invés de eu fazer a regra de 3, se eu não quiser, o resultado final dessa regra de 3 sempre vai ser a expressão substituída, o π por 180 graus. Então, se eu quiser converter π sobre 6 para graus, basta pegar o π e substituir por 180 graus. Nesse caso aí, o π sobre 6 equivale a 30 graus. Então, esse caso aí, né, serve, substituindo o π por 180, serve para todos que têm π. Mas tem números que, nessa lista aí, né, que não tem o π. O que eu faço? Posso aplicar a regra de 3. Então, sempre a ideia geral é aplicar a regra de 3. Quando tem o π, fica mais fácil. Mas quando não tem, aplica a regra de 3 que dá certo. Então, no caso aí, por exemplo, do raiz de 7. Vamos lá. Então, 180 vale π radiano. O x vai valer o raiz de 7 radiano. Então, multiplico os meus pelos extremos. Corto os rádios aí, né? Então, vou ter o seguinte. X vezes π igual a 180 graus vezes raiz de 7. Depois, o que eu vou fazer? Vou passar esse π dividindo aí essa expressão. Bom, colocando o valor de π igual a 3,14 e o raiz de 7 também fazendo a aproximação, né? Você pode fazer na calculadora aí. Fazendo essa conta, você vai ter aproximadamente 151,6 graus. Então, dá para ter uma ideia de quanto é esse cara aí em graus, beleza? Então, a ideia principal é você pegar todos esses valores aí e colocar para graus. Porque você colocando para graus, você vai ter... vai ser mais fácil você colocar lá no círculo trigonométrico, beleza? Então, vamos aqui ver como é que fica todos esses valores no círculo trigonométrico. É claro que eu não vou fazer a conversão de todos, mas aí a ideia é que vocês façam, né, e depois vá colocar lá no círculo trigonométrico para vocês terem noção onde é que eles estão. Então, observem aí no círculo trigonométrico, né? Quem vai ficar no primeiro quadrante? No primeiro quadrante vai ficar o π sobre 6, como eu já fiz, né, que é o 30 graus, o 2π sobre 7, o 5π sobre 12 e o 4 terços. No segundo quadrante vai ficar o 5π sobre 9, o 7π sobre 12, o 3π sobre 5, o 2π sobre 3 e o raiz de 7. Lembre-se que o raiz de 7 que a gente fez também aí é em torno aí de 151 graus, então ele deve estar no segundo quadrante. E os outros, 13π sobre 4, 10π sobre... Desculpa, 13 sobre 4, 10 sobre 3, 4π sobre 3 e 15π sobre 11 deve estar no terceiro quadrante. E finalmente, no quarto quadrante vai estar o 5, 7π sobre 4 e o 15π sobre 8. Então, você agrupou aí quem está no primeiro, no segundo, terceiro e quarto quadrante. Era isso que a questão queria, você saber onde é que esses caras estão. Para isso, você faz aquelas conversões que eu fiz aí em 2 exemplos, né? Questão 7 é bem parecida com a questão anterior, só que aí está bem mais fácil, né? Você tem aí os caras dados em graus, eu quero que você coloque lá no círculo trigonométrico, né? Só que ele quer que você coloque só os pontos. Então, como é que é isso? Vamos aqui. Então, tem um círculo trigonométrico, imagine que eu queira marcar 30 graus nesse círculo trigonométrico. O que eu vou fazer? Bom, imagine que eu tenho um arco de 30 graus. Todo arco no círculo trigonométrico tem a sua origem, né? Que está esse pontozinho de início, que a gente já sabe onde é a origem do círculo trigonométrico, e tem o ponto final, que a gente chama de extremidade, né? Então, o cara de 30 graus, ele começa na origem, percorre 30 graus e para. Esse ponto de parada é o que a gente chama de extremidade, então, que é esse ponto vermelho que eu marquei, certo?
Então, o 30 graus vai estar associado a esse ponto. Então, justamente isso que eu estou pedindo na questão. Que você pegue o 30 graus e marque no ponto final, ou seja, marque na extremidade. Outro exemplo, como é que seria o 90 graus? Bom, um arco de 90 graus, ele tem esse aspecto aí, né? Começa lá da origem, vai até esse ponto aí com interseção com o eixo Y, né? O que eu quero que você faça? Pegue o 90 graus e coloque lá no ponto final. Pronto. Você vai fazer isso para todos esses aí, ok? Questão 8. Questão 8, a maior dúvida foi na letra B, né? Então, eu vou pegar apenas a letra B. Beleza. Bom, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto 9π sobre 5, né? São pontos simétricos. O que a gente sabe sobre arcos simétricos? Então, imagine aí, observe o ponto A. Eu vou chamar aqui que o ponto A seja um valor x. Então, o ponto B, que é simétrico a ele, vai ser o π menos x. Né? Isso eu estou trabalhando em radiano, lembre-se disso. Então, quando aparecer aí caras que não estão em graus, é porque você tem que converter isso aí, tem que lembrar que é em radiano. Então, o ponto A é simétrico a B, então lá o B vai ser π menos x. O ponto C vai ser o π mais x, e esse outro ponto verdinho aí vai ser o 2π menos x. Essas quatro coisas que eu escrevi de vermelho aí são fixas, não muda, né? Bom, concluindo, o que a gente pode ver aí? Então, esse 9π sobre 5 deve ser igual a 2π menos o x, que é o cara do primeiro quadrante. Então, com essa ideia aí, dá para a gente achar o ponto A, né? Então, quem vai ser o ponto A? Bom, como é que a gente faz? Então, o 2π menos x, né? 2π menos um cara, deve dar 9π sobre 5. Vamos descobrir esse x. Para descobrir, vai passar o 2π para o outro lado. Então, vamos passar ele subtraindo. Ok. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou tirar aí o MMC, né? 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 9π dá 9π. 5 dividido para 1 dá 5. 5 vezes menos 2π dá menos 10π. Ok. O que eu vou fazer agora? Vou só fazer essa conta aí. 9π menos 10π, né? 9π menos 10π vai dar menos π. Como eu quero achar o valor de x, eu quero saber só o x positivo, não quero achar negativo. Então, eu multiplico por menos 1 dos dois lados, eu vou encontrar x igual a π sobre 5. Beleza? Então, nesse caso aí, eu fiz para o ponto A. Aí você vai fazer a mesma ideia para o ponto B, para o ponto C também. Beleza? Lembrando que o ponto B, você vai já saber o x, né? O x é π sobre 5. Então, para achar o ponto B, por exemplo, você vai fazer π menos π sobre 5. Aí você faz aí o MMC na fração. Para achar o ponto C, você vai fazer π mais π sobre 5. Pronto. Eu não vou fazer todos porque vocês têm que tentar fazer, beleza?